Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Gente, hoje o programa vai ser... Eu não vou falar um palavrão não, vai ser muito bom mesmo. Não, vai ser Gugu Dadá. Sabia? Com quem que a gente passou as férias? Com a vovó? Com a vovó. Ela é ótima. E ela é tão gracinha que a gente resolveu tão trazer. Linda, tão... Não, a gente não tinha como não trazer aqui não, ela é maravilhosa demais. Hoje, então, é um programa, novamente, é com ela, Irene Maria da Silva. Olá, boa tarde. Hoje, ela é muito fofa, não é? Sério? Ela é muito fofa. O Vitor passou as férias todas falando isso. Não, da minha vida toda eu falei. Se você interpretar isso de maneira literal, eu passei a vida toda falando isso. Exatamente. Pois bem, o negócio é o seguinte, mãe. No final do ano passado, a gente teve aquele susto, né, inicial com o meu diagnóstico, né? Depois de tantos anos, só descobri que a senhora tinha uma filha Asperger. É a mãe de Asperger original da nossa família. E aí eu queria saber, para a senhora compartilhar aí com tantas mamães que às vezes têm um diagnóstico com um bebezinho, ficam apavorados. Já pensou? A mãe já com a filha criada, esse mulherão Asperger. E aí, a senhora já me achava diferente das minhas irmãs, por exemplo? Olha, na época ninguém falava em autismo, a não ser aquele autista que não tinha comunicação nenhuma. Então, as diferenças passavam por birra, passavam por manias, passavam por dificuldades, mas que tinha diferença, tinha. Tá vendo, gente? Tem gente que ainda se surpreende. E, vovó, uma coisa que eu sempre penso, aí eu vou ter que falar um pouco de você aqui. Eu sempre penso quando cuidado, eu falo... cuidado. Não, não é nada tão terrível assim também, não. Calma, calma. Ufa. É com relação às crises. Minha mãe também tinha, e como as crises continuam na fase adulta, ainda tem algumas crises. E elas eram ou são muito diferentes das minhas? Victor, antes de eu saber que sua mãe tinha autismo, eu já falava que era mais difícil conviver com sua mãe que com você. Porque você tinha as crises e a gente já sabia que tinha. A sua mãe, de repente, ela virava uma outra pessoa que eu não conhecia. Eu estranhava as reações que para mim eram coisas tão claras, tão na cara, que dava para saber quem estava errado na minha maneira de pensar. Na primeira análise, e ela batia o pé e gritava e sapateava. Ela só não partia para físico, mas que ela tinha umas crises violentíssimas, tinha. Mas já batia a cabeça na parede, né? Já. Agora as suas irmãs é que falam. Eu nunca vi você bater na cabeça na parede, não, senão você ia bater a cabeça na parede e eu na sua cabeça. Tá vendo? Eu tô engraçado. É ela prega os ferros, gente, é muito engraçado isso. Não dá chance, não. Minha mãe também é brava, Victor. Eu acho que você herdou dela. Herdei dela. Acho que ela é mais que você, viu? Ela é. Mas na época era. Na época era, mas também é bem mais bem-humorada do que eu. Isso é bom demais. O bom humor da minha avó é maravilhosa. Mãe, eu me lembro disso. Mas a senhora assim me considerava muito rígida, com pensamento rígido? Sueli, seu pensamento nas crises era extremamente rígido, extremamente. Depois, às vezes, da crise, você às vezes tentava maneirar. Claro, né? Tentava o seu jogo de cintura. Mas você tem pensamentos muito focados, né? Que gracinha, pensamentos focados, diferente de cabeça dura. É um bom jeito de definir a coisa, né? Gostei, eu gosto obrigada. Da minha avó, que ela fala as verdades mesmo, ela é maravilhosa. É isso aí. E vovó, você lidou com a minha mãe sem saber do diagnóstico dela, como você mesma disse naquela época, quando você falava em Asperger, e se falava muito pouco em autismo. Você teria feito alguma coisa diferente, sabendo agora que ela é Asperger, que ela é autista? Falar de como seria um passado num presente não é fácil. Como é que eu vou falar de um passado numa vivência de presente? O passado
eu poderia até ter feito, mas muita coisa eu fiz por amor e por dedicação, que hoje eu vejo que foi um caminho certo. Porque estava no amor de mãe, no amor familiar que a gente sempre teve, na união familiar. Então, muita coisa eu acertei baseada nesse amor, nesse carinho, nessa família. Mas os que eu errei, eu não sei se eu faria diferente, não, porque aquele tempo era um tempo em que, se eu tinha uma filha Asperger, eu tinha mais duas, que eu tinha que lidar com as diferenças entre elas, e sempre uma cobrando porque a outra era assim, porque a outra eu tratei daquele jeito e essa eu tratei daquele outro. Engraçado que, na minha consciência, eu nunca achei que eu fiz diferença entre elas. Mas a senhora não fez diferença, mas a senhora tinha uma coisa que eu gostava. A senhora não tratava todo mundo igual, a senhora respeitava a especificidade de cada uma de nós, né? Isso era muito bom. A nossa personalidade. E, Victor, eu vou te falar uma coisa interessante, que eu acho que a mãe acertou muito comigo, que a mãe sempre foi muito assertiva e muito objetiva. Era assim, era assado, e ela explicava. E explicava com poucas palavras. Por exemplo, ela contou que o medo é assim, desse tamanhozinho quando nasce na gente. E o medo é uma coisa importante, porque ele protege a gente tem que ter medo. Mas a gente tem que estar no controle. Se a gente deixar o medo crescer, 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 ele vira um monstro e a gente sai do controle. Então, se escutou um barulho e achou que é um monstro, antes desse medo crescer, vai lá e veja o que é. Que aí você domina o medo. E para o meu cérebro autista, isso foi fantástico. A senhora acertou muito, viu, mãe? Esses barulhos, eu não mandava ir para a rua olhar barulho, não, viu, gente? Depois vocês ficam achando que eu era meio louca, né? Não, a senhora entendeu? Eu falei barulho na cozinha. Se tiver alguma coisa na cozinha, vai lá. Porque quando apaga a luz, a gente vê monstros, a gente vê um tantão de coisa. Ela falava, ó, acenda a luz que você vai ver que tá lá o sofá, E eu acho que, além da sabedoria do que ela falou, tem a sabedoria da forma como ela falou, que era uma forma, sem saber, muito objetiva e que você aprendeu muito bem. Acho que você pegou muito dos ensinamentos da minha avó e transmitiu, inclusive, para mim. E eu sou muito grato por isso. Foi mesmo. Mas nisso tudo, mãe, o que a senhora acha, né? Porque a vida, gente, é encantadora. Quando a gente está agindo, está no presente, a gente faz o melhor que está tendo. Depois passou, passou. Nisso tudo, mãe, o que a senhora acha que a senhora que a senhora acha que era mais difícil de lidar comigo e que a gente foi transformando com o tempo? Olha, Sueli, você tinha uma maneira de vestir, de comportar muito sua. Mas quando eu falava que você era diferente, que você tinha essa maneira diferente, você se aborrecia muito, sabe? Então, eu tenho percebido com o Victor que o Asperger não gosta de receber críticas. Ser contrariado. Então... Aqui, Victor, bate aqui. Isso mesmo. Isso em você contrariou, você sobe, você cresce, você arregala os olhos, você fala alto. Tá me entregando toda. Tudo. Por isso eu gosto da vovó, mas eu avisei. A vovó conta tudo. Então isso é que era mais difícil. Quando eu pensava que eu estava acertando uma roupa para você, você crescia, porque não era aquela roupa que você queria. Decote, gente. Laranja. Eu gostava de bege, de cores neutras. Mas se eu falasse que ela gostava de cores neutras, ela falava que eu estava rotulando. Bege. Ah, não, tá certo. Quando a senhora falava assim, mas você só gosta de bege? Você dá isso? Você só gosta de roupa tampada, fechada. Eu sempre ficava muito brava. Entregou. Aí na hora você crescia. Depois eu acho que você reconhecia que era assim mesmo. Sempre tinha um depois, ainda bem. Mas e aí, Vi? Isso mesmo. Mas, vovó, aí a gente estava falando sobre essas coisas que você acertou. Mesmo que intuitivamente, sem saber do diagnóstico, você acertou em muita coisa. Tanto que hoje minha mãe é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz. Acho que o mais importante é isso, ela é uma pessoa feliz. Então, como é que você acha que... O que você diria para essas mães que hoje têm o diagnóstico? Você não tinha o diagnóstico e acertou em muita coisa. O que você diria para elas? O que você recomendaria? Olha, diz que conselho bom
é o conselho vendido, né? A gente não vende conselho. Então, eu vou só dizer uma coisa. Se eu acertei em várias coisas com a Sueli, como acertei em muitas coisas com as irmãs delas que não são Asperger, eu acho que o segredo do sucesso, de ter 3 filhas com sucesso profissional, sucesso de caráter, boas pessoas, se deve só à maneira como eu fiz. Sempre a união, sempre fazer junto, sempre ter esse filho junto, bem junto de si. E hoje eu sei, lidando com o Vitor Asperger há mais tempo, eu sei que o conselho na crise é ficar na sua e deixar a crise do autista passar por ele mesmo. Depois ele volta às voltas. Maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que a gente vai pregar uma peça em quem está filmando a gente e a gente vai despedir daquele jeito que a gente gosta, que ela também. Vou até passar aqui assim, ó. Minha mãe adora isso e a gente também. A gente ama. Até! Até.